Olá a todos, eu sou Elisa Vaz, repórter do Grupo Liberal, e eu estou aqui com o Idean Alves, que é assessor de investimentos, e a gente vai falar sobre criptomoedas. Bem-vindo, Idean. Muito obrigado, Elisa. Vai ser um prazer comentar o assunto para os leitores do Liberal. Vamos começar então. De uns anos para cá, o mercado de criptomoedas tem crescido bastante, né? É um mercado um pouco complexo para muitas pessoas que ainda não entendem. Então, para a gente começar, eu queria que você explicasse o que são, afinal, as moedas criptografadas. As moedas criptografadas são ativos não fungíveis negociados através do blockchain. A gente tem uma grande dúvida sobre a criação, né? Alguns cogitam que tenha sido Satoshi Nakamoto, que pode ter criado, por exemplo, o Bitcoin, que foi a grande pioneira, ou que o Satoshi Nakamoto poderia ser não uma pessoa, mas um grupo. Então, existe um grande mito em relação à criação das criptomoedas e dos criptoativos como um todo. E de lá, qual é a grande vantagem ou, em alguns casos, desvantagem desse mercado? É que não é um mercado regulado, não é um mercado que passa por Banco Central, e assim você também não consegue rastrear o dinheiro. Isso também dá um certo sigilo e uma certa proteção para o investidor, mas também dá margem para, como a gente vai comentar um pouquinho daqui a pouco, em relação a fraudes, a golpes, enfim, esquemas de pirâmide. Só que, de modo geral, o sistema não só das criptomoedas, mas principalmente do blockchain, veio para revolucionar, porque já que você não tem um emissor, não tem um controlador da emissão da moeda, como é o caso, por exemplo, do real, do dólar, que foi bastante usado durante a pandemia. Faltou dinheiro, emite dólar. E assim a gente conseguiu resolver e superar os problemas econômicos, ou boa parte deles, durante a pandemia. No caso dos criptoativos, existe normalmente uma quantidade limitada, por exemplo, no caso do Bitcoin, e que vai decaindo ao longo do tempo, por conta das mineradoras e por conta do sistema também que foi estabelecido pelo Satoshi Nakamoto. E o que isso significa na prática? Né? Significa que o valor dela tende a aumentar ao longo do tempo, muito por conta da oferta menor. Então, uma oferta menor e uma demanda crescente pode fazer esse ativo se valorizar. Não é uma recomendação e não que isso de fato vá acontecer. Mas, de modo geral, os criptoativos são ativos não fungíveis e são negociados através do blockchain e sem regulação. Perfeito. Você citou um pouquinho já sobre a minha próxima pergunta, que é sobre fraudes. Como é um mercado ainda muito desconhecido para algumas pessoas, tem gente que tem um certo preconceito, né? Duvida da segurança desses criptoativos. Inclusive, tem gente que fala que é um esquema de pirâmide, dizendo que só as pessoas que compraram lá no início é que tem lucro, mas quem comprar agora já não é um negócio muito rentável. E a gente está vendo também uma CPI das criptomoedas, para apurar algumas situações de fraudes que ocorreram. Então, para o leitor entender, para o espectador entender, é um mercado seguro? As pessoas estão ali protegidas ou elas estão mais suscetíveis a cair em golpes investindo em criptomoedas do que em outros investimentos? É um mercado seguro de modo geral, mas como todo mercado, ele pede cuidado. Pede cuidado para saber se você está operando através como comentei, não tem regulação. Ou o mercado está começando a tentar estabelecer alguma regulamentação, mas longe de ser um modelo ideal, como é, por exemplo, o mercado de bolsa de valores, o mercado de renda fixa, que são mercados regulados e fiscalizados pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários. Enquanto que no caso dos criptoativos, por essa falta de regulação, é muito mais difícil a fiscalização e o rastreio. A principal orientação seria ter cuidado por qual empresa você está operando, né? Por qual corretora. Se é sediada no Brasil, se é sediada no exterior, qual é assim, digamos que a garantia de que ela vai conseguir, de certa forma, guardar o seu ativo. Até porque muitos hoje acabam não guardando nas wallets, né? nas carteiras físicas, digamos assim, nos tokens. Muitos acabam guardando nas carteiras digitais. E a gente já viu diversos casos nos Estados Unidos de corretoras que acabaram, digamos, quebrando ou sumindo. Então, para evitar esse tipo de risco, é muito importante pesquisar e saber por onde você está operando, por onde você está negociando. Agora, em relação ao esquema de pirâmide, o conhecido esquema Ponzi, na verdade, eles acabam usando não só o mercado de criptoativos, mas muitos outros, como Forex, mesmo de bolsa de valores. No caso, os golpistas acabam justificando o mercado como uma forma de entregar uma rentabilidade garantida acima da média. Só que a gente sabe que rentabilidade garantida acima da média, principalmente se tratando de renda variável, se tratando
de um ativo que oscila bastante, como é o caso do Bitcoin, do Ethereum e das microcoins, não tem como você garantir essa rentabilidade. Então, a gente está vendo muito acontecer, mas, novamente, estão usando como pano de fundo. O mercado de criptoativos é, sim, um mercado seguro, só que, claro, não dá para, assim, sair comprando toda a cesta de moeda disponível, porque hoje a gente tem bastante criptoativo, só que hoje as grandes referências do mercado, querendo ou não, ainda são Bitcoin e Ethereum, que são as mais negociadas, e por serem as mais negociadas, acabam tendo mais liquidez. O que isso quer dizer? Você consegue entrar no mercado e sair do mercado. Então, você consegue comprar e provavelmente vai ter uma contraparte do outro lado querendo vender e vice-versa. Agora, quando você pega uma moeda bastante exótica, porque o brasileiro ele gosta muito dessa temática também. Aquele case perdido, aquela moeda que ninguém ainda descobriu, que ele acha que vai se valorizar muito, ele compra por centavos ou quase nada. E essa moeda que pode se valorizar muito também pode ir a zero, pode perder o valor por N motivos. Então, esse tipo de risco, o risco que a gente chama no mercado, o risco da ruína, que o investidor deve tentar investir. O ideal é que, já como é um mercado relativamente novo também, é que ele busque novamente empresas um pouco mais consolidadas, com segurança e, principalmente, os ativos que têm mais liquidez. Apesar de não terem um retorno, talvez, potencial tão grande quanto o retorno que a gente viu há 15 anos atrás, no caso, há 10 anos atrás, com o Bitcoin, com o Ethereum, ele possa ter um retorno um pouco mais dentro da realidade, mas que ainda assim seja muito melhor que um retorno, por exemplo, de bolsa, em alguns casos. Quando a gente fala de investimento, a gente sempre cita aqueles perfis, né, de investidor moderado, o risco mais alto, enfim. Para o caso das criptomoedas, existe um perfil definido de investidor? Sim, existe um perfil de investidor não só pelo modelo ideal do suitability que destina para investidor agressivo, mas hoje para você investir, por exemplo, através de corretoras em fundos de criptomoedas, criptoativos, você obrigatoriamente precisa ter o perfil agressivo, porque a CVM, a legislação entende que para você investir nesse perfil de ativo, você tem que entender o risco que você está tomando naquele mercado, ou ter o capital correspondente àquela tomada de risco. Um exemplo, eu tenho um montante de 100 mil. O ideal é que esse montante não exceda 5%, porque por mais que você seja agressivo, o Suitability vai apontar, olha, você está indo além do seu perfil. Então, se você investe, por exemplo, através de corretoras ou fundos, normalmente o sistema já aponta, já acusa. Mas, de modo geral, precisa ser agressivo, até porque, novamente, o mercado altamente volátil, assim, tem riscos que não estão no radar. Qual seria o grande risco? Seria a criptografia, no modelo do blockchain ser de alguma forma quebrado. Hoje a gente não vê como possível, mas com o avanço da tecnologia isso possa acontecer. De lá você perde todo o brilho, todo o prestígio e a segurança desse sistema, o que poderia levar muitos ativos a zero. Hoje não é um cenário factível, não é um cenário básico, mas querendo ou não é um risco que é inerente a esse tipo de mercado. Então, por isso que é importante ter um perfil agressivo, principalmente para que o investidor, novamente, entenda, saiba o que ele está fazendo, onde ele está investindo. Bem, Dean, recentemente foi sancionada, né, uma lei que regulamenta o mercado das criptomoedas no Brasil. Na sua opinião, essa regulamentação dá mais segurança a esse tipo de investimento? Dá mais segurança, novamente. Eu acho que o governo barra Receita acaba tendo duas grandes preocupações, né? O primeiro é a tributação, receber de alguma forma, né, arrecadação, e o segundo é a segurança para evitar novamente esse tipo de golpe, de se criar muitas corretoras, porque assim você não tem um grande custo para você criar uma corretora, se a gente comparar, no caso, a corretora de criptoativos, se a gente comparar com uma corretora de valores imobiliários, que tem uma garantia mínima muito alta, muito elevada, você tem que ter um sistema bastante desenvolvido e robusto. Então, hoje você não levanta uma corretora, por exemplo, de valores imobiliários com menos de 50 milhões. Agora, uma corretora de criptoativos estava abrindo muito e estava sendo um mercado bastante acessível. Então, justamente para tentar regulamentar e, novamente, dar segurança ao investidor, ao contribuinte, que o governo vem tentando regular o mercado justamente para isso, para que a gente não tenha vários entrantes no mercado que, novamente, podem sumir não só com as moedas, com as criptomoedas, mas principalmente com o dinheiro do investidor.
Então, isso sim ajuda a aumentar a segurança do mercado, sem dúvida. Legal. Tem alguma criptomoeda que você indica hoje em dia? O Bitcoin continua sendo o mais indicado junto com o Ethereum? Ou existe uma outra moeda que tem surgido e também tem conquistado os investidores? No mercado, principalmente no que a gente viu nos últimos meses, a gente viu os investidores novamente buscando por segurança. Logo quando principalmente durante a pandemia, né, que se valorizaram bastante, a gente viu todo mundo buscando, era quase uma caça ao tesouro, né? Qual vai ser o próximo Bitcoin? Então, todo mundo tentando descobrir qual a moeda que poderia se valorizar tanto quanto. De lá a gente viu muito investimento em microcoins, só que muitas delas deixaram de existir, o que acabou trazendo bastante mercado, não só bastante medo, não só ao mercado, mas também aos demais investidores, principalmente pessoas físicas. Hoje a gente ainda vê com bastante destaque o Bitcoin, sem dúvida, e correndo por fora o Ethereum. A gente fala de que essas moedas podem se valorizar muito, não que isso seja recomendação, mas podem se valorizar muito, principalmente quando a gente tiver um corte na taxa de juros americana. Porque hoje muitos desses ativos que se valorizaram muito durante a pandemia acabaram se depreciando bastante por conta do aumento de juros, não só no Brasil, mas no mundo. E toda vez que a gente tem um aumento de juros nos Estados Unidos, isso acaba migrando dinheiro do mercado de renda variável em especial. Isso vale para a Bolsa de Valores e vale para as criptomoedas, no caso Bitcoin, Ethereum e demais. Agora, pensando num portfólio como um todo, poxa, faço questão de ter uma carteira de criptoativos, de criptomoedas, qual seria o modelo ideal? O ideal seria você concentrar nas moedas âncoras de referência, ou seja, que tem uma liquidez maior e, em tese, também um risco um pouco menor, que no caso Bitcoin e Ethereum. E de lá, se você quiser ter muito microcoin, pensando sempre em percentual. Quero alocar no máximo 5% da minha carteira em criptoativos. De lá, desse percentual, que seja 1%, 2%, você pode alocar em diversos microcoins. E assim você vai pulverizar, porque se uma, duas derem errado, você pulverizou muito o risco da sua carteira. Agora, se você tenta, de fato, encontrar uma aposta, colocando esses 5% em uma, duas, três microcoins, você acaba tendo um grande risco de perder todo esse capital. E, novamente, a ideia aqui é falar de investimento e não de aposta. De lá, o tempo deve provar quais vão ser as vencedoras, porque, novamente, nesse mercado, é difícil cravar que o Bitcoin vai ser o vencedor, porque o Ethereum vai ser o vencedor. Mas, pelo caminhar do mercado, a gente começa a ver uma leve consolidação. Então, é importante, é melhor estar com os consolidadores do que estar com aquela aposta que pode dar muito certo ou muito errado. Então, novamente, pensando em portfólio saudável, o ideal é diversificação, principalmente, focando nas moedas âncoras e depois pulverizando o máximo possível nas microcoins para quem tem interesse de ter um investimento ainda mais arrojado do que as conhecidas Bitcoin e Ethereum. Perfeito. Você disse que é um investimento mais arriscado, né? Agora, qual a importância de ter uma orientação profissional? Você trabalha numa corretora, né? E qual a importância do investidor estar sendo acompanhado por um profissional da área? E queria saber também se investir em criptomoedas é tão fácil quanto os outros investimentos que a gente pode fazer ali pelo celular, pelo aplicativo de uma corretora específica e as criptomoedas já estão ali disponíveis, ou se é um investimento mais difícil de se fazer sozinho, por exemplo. Elisa, eu acho que o fundamental, além de você ter acompanhamento de um profissional de mercado, como, por exemplo, um assessor, um consultor, é você se informar bastante, é você ter a informação em mãos, até para evitar assim, o risco de, poxa, por mais que as pessoas às vezes investam com um assessor, com um corretor, acabam buscando fazer aquele por fora, aquela coisa mais arriscada, porque o nosso trabalho enquanto assessor é justamente tentar ser digamos, aquele farol, passar aquela segurança para o investidor. Muitas vezes o investidor acaba querendo tomar um risco além do que deveria. Então, é muito importante ter o conhecimento próprio e também contar com a ajuda de um profissional, que é justamente para tentar mitigar esses riscos. Óbvio, não tem como a gente zerar, porque risco de mercado ninguém controla, vídeo a pandemia. Quando praticamente todos os mercados caíram, não tinha muito o que ser feito. Agora, se você tem um acompanhamento de um profissional, você sabe, se esse cenário acontecer, o que eu posso fazer? E aí tem o trabalho do profissional orientando qual a melhor alternativa. E sim, você consegue investir com bastante facilidade, seja por aplicativo, seja por site,
desses mercados. Novamente, o único detalhe é tentar encontrar as plataformas de negociação que sejam mais seguras, mais confiáveis, que a gente já viu muito, principalmente no ano passado e um pouco desse ano, a gente tem muita empresa fechando, literalmente, sumindo com as criptomoedas e sumindo com o dinheiro dos investidores. Uma opção também, que não é tão comum para todos, é tentar, no caso, armazenar nas carteiras físicas, né, nos tokens. É uma opção também para quem quer ter um pouco mais de segurança e não ficar exposto ao risco das carteiras digitais, que, novamente, podem sumir junto dos corretores. Mas é um processo bem simples. Hoje a gente tem diversos sites, não só no exterior, mas no Brasil, e que são confiáveis também. Plataformas que você consegue negociar em tempo real e com bastante liquidez. Certo. Na sua opinião, quais são os impactos que as criptomoedas têm causado no mercado financeiro? O perfil de investidor tem mudado muito por causa dessa popularidade? Como que você avalia o mercado hoje? Sim, o mercado como um todo, falando de mundo, não só de mundo, mas principalmente do Brasil, o mercado está amadurecendo bastante. O mercado financeiro no Brasil amadureceu bastante nos últimos 5 anos, em especial pela pandemia, porque a gente teve, se a gente contextualizar os últimos 5 anos, a gente teve um mercado de bull market, principalmente lá em 2018, 2019, a bolsa só subia, parecia que tudo que você comprasse se valorizava e dava certo. Todo mundo vira investidor. Então a gente conseguiu sair de um número de 500 mil CPFs em bolsa de valores para hoje um número que beira os 5 milhões, sendo que desses 5 milhões, em torno de 2 milhões são mulheres. Então o mercado amadureceu bastante. Se a gente olhar proporcionalmente a nossa população, ainda é muito pouco, ainda é muito pequeno se a gente pensa em Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais de 40% da população investe em bolsa de valores. Aqui são apenas em torno de 2,5%. Então a gente ainda tem muito a amadurecer. E nesse carrinho, no embalo, vieram os criptoativos, as criptomoedas, que acabaram ajudando também o investidor a olhar outras oportunidades. Então, o investidor, durante a pandemia, ele buscou estudar muito, até porque as pessoas estavam em casa e de lá estavam, e em alguns casos, com dinheiro sobrando, e preferiram buscar outras alternativas, até porque, novamente, nesse período, elas entraram no hype, entraram no burburinho. Só que isso ajudou, novamente, a educar o mercado, porque o mercado financeiro no Brasil como um todo precisa muito de fomento, de educação. Então, a gente viu uma mudança bastante drástica. O que isso traz? Isso traz muita abertura por parte do investidor. Antes as pessoas eram meio reticentes, justamente com aquele receio. Poxa, eu vou colocar esse dinheiro, mas não pensando como investimento, pensando como uma aposta. Então, o que há 2 anos atrás, há 2, 3 anos atrás, era só uma aposta, começa a ter um perfil mais de investimento e isso está ajudando a amadurecer o mercado sem dúvida. E é um caminho sem volta. Porque quando a gente pensa em criptoativos, a gente não pensa só em Bitcoin, Ethereum, a gente pensa também em NFTs, a gente pensa em outros mercados e agora com o ChatGPT, enfim, é uma revolução que talvez a gente não consiga acompanhar a nível de informação, mas é uma revolução que ela só tende a se intensificar e é muito bom ver que as pessoas estão mais abertas a isso, a entender e olhar não só como aposta, mas como investimento. E realmente é um mercado que vai se modernizando, né? Por exemplo, o Bitcoin surgiu lá em 2008, né? Perto de 2010, e de lá para cá muitas outras moedas surgiram, como o próprio NFT que ficou popular de uns anos para cá. Quais tendências você vê nessa área de criptomoedas, de investimentos no mercado financeiro? Você vê algum desafio? Sim, existem desafios, mas eu acho que, novamente, o principal, assim, um desafio a nível global, né? O da regulação que é bem delicado, bem específico, já que, assim, para os países é horrível, né? Já que eles não têm o controle e eles vão tentar encontrar de alguma forma, sei lá, não só um controle para, enfim, em relação a leis, mas principalmente para tentar proteger os investidores. E também eu acho que o grande desafio é que a gente ainda vai ver muita coisa nesse mercado, porque o mercado ele está deixando a gente começa a valorizar cada vez mais o ativo intelectual. O ativo intelectual começa, assim, os ativos digitais únicos, por exemplo, no caso dos NFTs. Então, acho que isso deve se intensificar e a gente vai ver cada vez mais pessoas pagando valores absurdos por ativos digitais. Aquela questão, pagando o preço. Agora, se vale realmente aquilo, aí novamente a gente entra no valor intrínseco. O quanto cada um
avalia que um determinado ativo pode valer ou não. É que nem sempre quando a gente pensa em crise, a gente pensa nesse tipo de movimento. Por exemplo, a crise das tulipas, as pessoas chegaram a trocar casas por tulipas na Holanda, né? Na crise das tulipas, a gente viu a crise do subprime, em que as pessoas empacotavam dívida que não valia nada e transformavam em algo que valia muito. Então a gente ainda vai ver uma transformação muito grande até a gente chegar no momento de consolidação no mercado. Então, novamente, a gente caminha para um mercado que vai cada vez mais pagar pelo intangível, só que, novamente, vai pagar um preço cada vez mais alto. A grande questão é o que realmente aquilo vale. E valor, assim, é muito intrínseco de cada um. Mas tem gente querendo pagar porque, enfim, o preço em tese se justificaria. Então, acho que a gente vai passar por uma consolidação muito grande. Mas, novamente, isso é um processo que vai acontecer ao longo da próxima década. Eu acho que é muito cedo para a gente cravar qual vai ser a moeda âncora do mercado para os próximos 20, 30 anos. E eu acho que a gente ainda tem muito a desenvolver, principalmente quando a gente pensa em metaverso, quando a gente pensa na realidade aumentada. Seria mais ou menos aquele conceito do jogador número 1, que é a ideia de que as pessoas não têm não só a vida física, mas também uma vida digital. E essa vida digital vai ter cada vez mais importância. E quando a gente pensa nesses ativos, esses ativos vão ter um valor cada vez maior. Perfeito. E para a gente finalizar, eu queria saber sobre aquela questão dos blockchains, né, que você até citou, que é uma coisa que regula as criptomoedas. Existem outros tipos de investimentos que levam em conta esse tipo de tecnologia, além das criptomoedas? A gente tem diversos. A gente tem diversos ativos, como, por exemplo, os NFTs. A gente já começa também a ver vários ativos. Por exemplo, a gente começa a ver algumas empresas, alguns clubes brasileiros também usando dessa tecnologia. Porque, novamente, através do blockchain, você pode transformar um ativo digital que poderia ser, em tese, replicado em um ativo único. Então, isso acaba tendo aplicação em diversas áreas, não só na parte financeira, mas também na parte comercial de diversas empresas. E eu acho que isso acaba tendo um valor até maior ao longo do tempo, porque, novamente, você transforma algo, por exemplo, digamos que uma figurinha, um ativo específico, um avatar de um artista. Isso pode ter um valor, sei lá, incomensurável para alguns fãs. Então, muitas empresas já estão usando isso, principalmente pensando em varejo, em comércio. É você transformar um ativo digital em uma experiência única. E cada vez mais as pessoas estão pagando por isso. Então, acho que esse mercado está só começando. E, assim, tem muitas empresas que estão começando a explorar ele. Por exemplo, o caso da Meta, que é a detentora do Facebook, do Instagram. A gente vê o Google investindo bastante, a Apple. Então, essas empresas provavelmente vão, assim, escalonar esse mercado de uma forma em que em praticamente tudo seja ativo digital, ou quase tudo, e negociável através do blockchain. Então, uma revolução sem precedente. Perfeito, Ideia. Muito obrigada por ter aceitado a nossa entrevista. Obrigada pelo debate aqui, foi muito interessante. Te agradeço pela presença. Eu que agradeço, Elisa, pelo convite e sucesso na matéria. Muito obrigado. Obrigada.